Oi, gente, tudo bem? Gente, eu quero falar com vocês sobre um assunto hoje que eu particularmente gosto muito, que desperta muito meu interesse, que são os sonhos, né? Na verdade, aquelas imagenzinhas oníricas, né, que as pessoas costumam falar tanto. E a gente vê, né, as formas mais variadas de sonhos e as suas interpretações, não é verdade? Eu, particularmente, eu gosto muito quando as mulheres da minha família se reúnem. Gente, olha, elas são para mim verdadeiras enciclopédias. É muito legal. Primeiro porque são mulheres mais velhas do que eu, né? Então a gente tem sempre muito a aprender com as pessoas um pouquinho mais velhas que nós. Mas o que acontece é muito divertido quando elas resolvem debater sonhos, contar sonhos. E sempre tem uma que teve um sonho, qualquer coisa assim, então elas vão, né, falar. E eu fico observando, eu fico prestando atenção, às vezes eu dou minha opinião, às vezes não, porque com certeza elas acham que eu sou chata, porque eu falo que é sonho psicológico e elas não querem. Para elas, sabe, é um sonho de aviso, né? Aquelas coisas assim que a gente traz desde sempre. Isso é algo absolutamente natural, porque é uma coisa que vem desde muito tempo. Essa questão dos sonhos, né? Que as pessoas levam muito pro lado místico mesmo. E tem um nome para esse tipo de sonho, na verdade, que é sonho pré-cognitivo, que foi um nome dado a eles por Carl Jung, porque ele passou pela experiência de ter um sonho e que depois veio a se concretizar, né? Que foi em relação à Primeira Guerra Mundial, essa coisa toda. Então, assim, é um fato que a gente não pode negar, né? Mas tem aí também os sonhos psicológicos, que é muito natural em nós. Tem aqueles que são só informações que nós processamos, né? Informações, coisas que nós vimos durante o dia e que vamos processando, né? Enquanto dormimos, não é isso? É o que diz muita gente aí. Mas assim, como é que a gente sabe, né? Quando é um sonho psicológico, quando é um sonho pré-cognitivo. Gente, o sonho pré-cognitivo, eu acredito assim, que quando você desperta, você sabe, você tem aquela intuição, né? Você fala, poxa, isso realmente está querendo dizer alguma coisa aqui no mundo real. Diferente do sonho psicológico, quando você aprende a distinguir as duas coisas, você passa a olhar para você, né? Por quê? Gente, o sonho psicológico, ele sempre vai falar de nós. Ele sempre diz a respeito da nossa pessoa, de quem nós somos, né? Eu acho muito interessante porque ele coloca para nós coisas que nós não vemos, que a gente, às vezes, processos que a gente está passando e a gente não está entendendo, não é isso?
Quem assistiu lá o meu vídeo Interpretação dos Sonhos, eu falo ali daquele sonho que eu tinha, né? Um sonho recorrente que eu vinha tendo há muito tempo, com pessoas que invadiam a minha casa e levava tudo que é meu embora, né? E lá eu explico o porquê desse sonho, o processo que eu estava passando. E é muito curioso, assim, eu tenho muitos sonhos, né? E eu tenho uma infinidade deles aqui que eu poderia dizer para vocês, né? Mas, gente, eu acho importante a gente saber distinguir as coisas, né? Nem eu, por exemplo, uma situação, eu li, não sei se foi num livro, não me recordo bem, que muitas vezes a gente pode induzir o sonho, né? Não sei se é verdade ou não. Para mim as coisas têm que fazer muito sentido, sabe? Na minha cabeça. Então eu não sei se funciona assim realmente. Mas eu fui fazer um teste, né? Peguei uma determinada situação minha, da minha vida, e antes de dormir eu falei, olha, diz pra mim o que eu preciso fazer, o que tá faltando, né? Pra eu poder resolver essa situação. E aí foi muito interessante que eu sonhei que eu estava numa casa em construção. A casa já estava em pé. Faltava só mesmo o acabamento, né? Os detalhes. Então, quando eu acordei, eu entendi o quê? Que para uma determinada situação da minha vida, para um determinado assunto, eu ainda preciso, né, elaborar algumas coisas na minha cabeça. Não é assim? Eu ainda estou num processo de construção relacionado a um determinado aspecto, né? Falta pouco, falta pouco. Por que eu digo eu? Porque, gente, de acordo com Freud, lá no livro Interpretação dos Sonhos, Freud diz que quando a gente sonha com casa, está sempre relacionado a nós, né? É onde nós vivemos, em nós, é a nossa habitação, né? Então eu entendi que eu ainda estou passando por um processo de construção e que falta esse acabamento, né? Detalhes, coisa pouca. Acho que a parte mais difícil já foi, né? E assim, teve um outro que eu tive, muito interessante, que eu estava na casa da minha avó, e a casa da minha avó, ela fica acima do nível da rua. E eu estava no quintal, e de repente baixou um avião, uma aeronave, repleta de passageiros. E aquela aeronave, ela parou em frente de mim. Eu observei aqueles passageiros e em seguida o avião desceu com tudo para a rua. De repente, assim, né, com toda a força. E ele explodiu e subiu aquelas chamas enormes, imensas. E em seguida eu acordei. Gente, passados 2 dias, aconteceu o episódio do avião da TAM, que infelizmente não conseguiu parar na pista e foi colidir com o prédio da TAM do outro lado da rua. E não sobreviveu ninguém, né? É um episódio bem triste mesmo pra gente. Então, assim, a gente sabe, né, distinguir as coisas. Quando eu tive esse sonho, eu falei, meu Deus, eu tô achando que vai acontecer alguma coisa. Se não acontecer relacionado a avião, mas alguma coisa aí vai vir a acontecer, né? Então a gente nota a diferença,
não é isso? Uma coisa é você sonhar com você numa casa em construção, sabendo que você ainda está no processo de construção e nós estamos realmente, enquanto vivermos aqui, estamos construindo, né, o nosso eu, porque a vida é absolutamente dinâmica e a gente vai aprendendo conforme as situações vão se desenrolando. E tem esses sonhos pré-cognitivos, né? Que nos disse sabiamente Carl Jung, que a gente não pode negar. Tem a turma do deixa disso, né? Ah, não, isso não existe, não tem nada a ver. Aliás, Cássia Rodrigues, admiro muito você, assisto os seus vídeos, mas, meu bem, negar fatos não vai fazer com que os fatos mudem, tá? Só porque você enxerga as coisas no âmbito puramente acadêmico, científico, tá? Sonhos pré-cognitivos existem sim, e muitos. Tá? As pessoas sonham com coisas que vêm para a realidade o tempo todo. Então eu acho que você devia abandonar um pouquinho a ideia acadêmica e olhar, né, com um olhar mais amplo essa questão, tá? Um beijo para você, querida. Então, gente, e assim, o que eu acho que falta muito para nós é saber, né, distinguir essas coisas, interpretar. Uma vez teve uma situação muito engraçada para mim, né? Minha mãe vai ficar brava comigo porque eu vou contar, mas é verdade, foi engraçado, ficou marcado para mim porque foi engraçado. Uma certa manhã minha mãe me chamou e falou assim: nossa, eu sonhei que o seu cunhado se transformava num animal. Né? Gente, ela tava assim, sabe aquela coisa? É a tentação que tá usando aquele menino, meu Deus, é o inimigo. Aí eu falei, tá bom, mãe. Me retirei, fui lá e parei pra pensar. Gente, meu cunhado é uma pessoa assim muito curiosa. Porque ele é uma pessoa que ele se deixa levar pelos instintos, né? Ele vive mais nos instintos. A gente nota isso muito claramente, o que faz dele um ser humano sensacional. E a minha mãe, tendo essa percepção, levou ele para o sonho dela. Mas o sonho falava dela. Então nós temos aí duas possibilidades. Ou ela estava com os instintos à flor da pele, ou ela estava por algum motivo precisando utilizar os próprios instintos, sabe? Porque nem sempre a gente é só razão, 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 razão. Não! Às vezes a gente precisa dos instintos, precisamos da intuição. Para isso nós temos os nossos instintos. Não é para eles ficarem lá, eu vou, sabe, anular os meus instintos e... Não! É natural da gente, né? Essa questão. Então nem sempre a gente é razão. Às vezes a gente se deixa levar mesmo pelos instintos, né? Alguns chamam de pulsões, não é isso? Eu prefiro falar de uma forma mais clara, então utilizo o termo instintos. Gente, é da nossa natureza. Então, ou ela estava num processo que esses instintos estavam demais à flor da pele, né? Ou ela estava num processo em que realmente era necessário, por algum motivo, ela deixar um pouco de lado a razão, as ideias pré-concebidas e tentar sentir, né, através dos instintos, o que estava acontecendo ali com ela, algum processo que ela estava vivendo naquele momento, né? O curioso disso é ela transferir meu cunhado para o sonho por ele ser uma pessoa
que vive dos instintos, ele vive muito quem ele é, né? O que faz dele uma pessoa admirável, de verdade, entendeu? Então, assim, eu acho muito interessante essa questão. E é tudo coisa que a gente aproveita para entender o que a gente está vivendo, não é? O que a gente está passando. Gente, a gente descobre tanta coisa sobre nós a respeito dos sonhos. E tem outras formas também. Eu, por exemplo, eu tenho muita alucinação hipnagógica, né? O que é alucinação hipnagógica? Às vezes eu deito para dormir, mas eu não estou com sono. E aí vem essas alucinações. São alucinações que precedem o sono. Você deita, você relaxa, mas não está com sono. E de repente você faz aquele mergulhinho assim no inconsciente, né? Quando você dá aquela relaxada e aí aparecem, né, imagens, uma série de coisas que eu particularmente aproveito muito quando eu me lembro. Porque às vezes quando você retoma a consciência, aquilo apaga automaticamente, né? O que é uma pena. Porque eu sou apaixonada por questões do inconsciente, pelo assunto inconsciente, e eu quero saber tudo que tem lá, né? Então, assim, à medida que eu me recordo, eu anoto. Então, por exemplo, eu consegui identificar, através dessas alucinações hipnagógicas, um arquétipo meu. Porque eu sempre vejo uma heroína. E essa heroína, eu consegui identificar ela em mim como? No sentido de defesa, sabe? De defender. Você pode ser a pessoa mais errada do mundo, mas se você estiver certo, eu vou defender você com unhas e dentes. Eu vou pra cima mesmo, se eu tiver que brigar, eu vou brigar. Gente, eu sou uma mulher de 1,50 m, peso 42 quilos. Sou pequenininha, mas quando esse arquétipo vem aí, constela da heroína, ninguém me segura. Ninguém me segura. Se eu tiver que derrubar um, eu vou derrubar. Se eu tiver que defender, eu vou defender. Se eu tiver que levantar um caminhão para tirar você de baixo, eu vou levantar. Né? Ela tem um senso de justiça muito aguçado. Sai na defesa mesmo, sabe? Então, assim, é muito gostoso a gente dar atenção para essas coisas, né? E refletir acerca delas. Porque aí você vai descobrindo nuances em você mesmo que você não fazia a menor ideia que existia. Então, gente, vamos começar, né? Refletir mais acerca dos sonhos, né? O que está acontecendo? Por que eu sonhei com isso? É um sonho pré-cognitivo, como nos diz Jung, que eles existem, que eles são fato e realmente são, tá? A gente não pode negar. Ou é um sonho puramente psicológico, né? Gente, é muito engraçado, porque às vezes minha mãe, minhas tias, elas estão falando a respeito de sonho. E às vezes o sonho está falando tanto delas, mas tanto sobre elas. E elas dão aquela viajada, né? Aí é aquilo outro, menos sobre elas. É muito legal, porque eu acabo aprendendo com elas. Porque elas mostram para mim a dificuldade que nós temos por conta de um conceito que vem já de muitos anos, de que todo sonho é um aviso, de que todo sonho é místico. Gente, não é. Não é. Às vezes eu evito de falar porque qualquer hora elas me chutam para fora da roda. Porque tem hora que eu falo, não tem nada a ver, é sonho psicológico isso, pelo amor de Deus, né? Mas vamos começar a dar mais atenção, né? E quando é pré-cognitivo, a gente sabe. A gente, né, você tem aquela intuição. Como eu vi um conhecido essa semana no Facebook, na quinta-feira,
agora que passou, ele publicou que ele havia sonhado que a menina do interior, a Vitória, estava morta, né? E quando foi no sábado, realmente foi constatado, foi encontrado o corpo da Vitória, infelizmente. E foi constatado realmente, né, que ela não estava mais aqui entre nós. Mas, gente, vamos aproveitar bem esse material maravilhoso que nós temos das imagens oníricas. Vamos tentar explorar bastante para a gente se conhecer bem, para a gente entender os processos que nós estamos passando, né? Nossos processos psíquicos. E quanto aos pré-cognitivos, a gente sabe o que a vida vai trazer aí pra gente, tá bom? Aquele beijo de sempre.